Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36 até 5, ok? Enfim, o que a gente tem na Bíblia aqui? A gente tem os capítulos e versículos, ok? Mas vale a gente pensar que quando Lucas escreveu, quem colocou capítulo e versículo não foi Lucas, tá? Eles escreveram. Então, nos ajuda muito, capítulo e versículo. Mas, às vezes, conforme for, ele nos atrapalha um pouco no entendimento da sequência da leitura. Ok? Enfim, às vezes é bom a gente ler no todo, imaginando se não tivesse aquela separação ali. Tá? Então, vamos ler aqui. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Tem essa pergunta para nossa reflexão. O título da aula de hoje é Os Perigos que Rondam a Igreja. E a gente leu essa passagem. A pergunta é, ao ler essa passagem bíblica, em sua percepção, quais perigos estavam rondando a igreja primitiva? Quais perigos estavam rondando a igreja primitiva? Eu gostaria de fazer algumas observações, certo, gerais aqui do texto. Isso que a gente fez, né, não estava aqui no roteiro, daí eu resolvi ler, certo? Mas é importante que nós analisemos essa passagem de Ananias e Safira à luz dos últimos versículos do capítulo 4, que fala da ação generosa de Barnabé. E então é preciso ler Ananias e Safira com o caso de Barnabé. Nessa passagem bíblica, novamente, nós vemos aqui a divindade do Espírito Santo nas Escrituras. O que Pedro disse? Ele falou, por que você mentiu ao Espírito Santo? Ele falou, você mentiu ao Espírito Santo, e depois ele disse, vocês não mentiram a homens, mas a Deus. Então, ele chamou o Espírito Santo de Deus. Mais uma passagem bíblica que mostra que o Espírito Santo é Deus. Tem algumas religiões heréticas por aí que querem negar a divindade do Espírito Santo. E aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E daí ele disse,
vocês não mentiram a homens, mas a Deus. E ele tinha dito que era o Espírito Santo que eles mentiram. Ele chama o Espírito Santo de Deus. Então, mais um reforço, por assim dizer, da Trindade divina. Essa intervenção divina nesse momento da igreja, e de repente a gente olha isso aqui, mas que coisa dura. Por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Porque, sabe, isso foi fundamental naquele momento da igreja. Ainda mais sendo o começo da igreja. Quando se está no começo, e no começo se tem um pequeno desvio, tem as coisas alinhadas e de repente tem um pequeno desvio no começo, o que acontece lá na frente? Um grande desvio, um enorme distanciamento. Deus, e você veja bem, toda a ação de Deus é motivada por amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Sabe por que Deus interveio dessa maneira? Não porque ele não amasse Ananias e Safira, mas eles fizeram uma escolha errada. Mas porque ele amava a igreja, porque ele amava eu e você. Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Foi um ato de amor. Porque se esse modo de vida estava se espalhando, iria se espalhar no mundo conhecido, e ocorreria um caos. Deus teve que intervir nessa destruição de Sodoma e Gomorra por amor à humanidade. Lá, Arca de Noé. Por que Deus fez aquilo? O ritmo que se estava indo, e ainda era começo de civilização, se não houvesse uma intervenção divina naquele comportamento, naquele mundo, a sequência do mundo seria terrível. Toda a ação de Deus é motivada por amor. E a ação de Deus, no começo da igreja, sim, houve um juízo. Mas mesmo o juízo de Deus é motivado por amor. Pois Deus é um Deus de amor. Até então, as dificuldades da igreja, os desafios, os problemas que a igreja enfrentava, vinham de fora. Vinham de fora. A gente já estudou aqui que os apóstolos tinham sido muito perseguidos, encarcerados, julgados, proibidos de falar no nome de Jesus. No entanto, começaram a surgir os problemas internos. E estes significavam uma ameaça maior que os externos. Uma ameaça maior que os externos. A maior ameaça sobre as famílias, certo? Não é o que está acontecendo no mundo, a mídia, essa erotização, e, enfim, essa falta de vergonha na cara, certo? Tudo isso que está se vendo, ok, esse é um problema sim para as famílias, não vamos negar. Contudo, o maior inimigo das famílias não é o que está lá fora, mas muitas vezes o que acontece dentro. Não é os comportamentos do mundo, mas é os comportamentos de dentro. São as coisas que estão acontecendo dentro de casa.
E esses têm um maior poder de destruição e é uma ameaça maior. A igreja daquela época e dessa época, a igreja se constitui na maior oposição ao diabo, ao pecado e ao mundo. Sabe por que o mundo nos persegue? Sabe por que está havendo, isso não é só de hoje, mas por que está havendo uma perseguição da mídia à igreja e aos valores que a igreja anuncia? Porque a gente é oposição ao diabo. Nós fazemos oposição. E é por isso que qualquer coisinha que surge na igreja, a mídia procura amplificar isso. Aqueles que defendem os valores bíblicos e cristãos são alvos da mídia. Porque a gente é oposição ao diabo. E diante disso, lá na igreja primitiva, e Deus estava fazendo grandes coisas, e tinha a perseguição externa, e tudo acontecendo, mas a igreja estava avançando. Então, Satanás encontrou um casal, Ananias e Safira. E ele procura, então, introduzir a mentira. E busca de glória pessoal e desonra ao Espírito Santo. Mentira, busca de glória pessoal e desonra ao Espírito Santo. Esses perigos rondaram e rondam a igreja de Jesus até os dias de hoje. Além de outros perigos que nós também detectamos aqui, que vocês citaram nesta passagem. Uma mentira estava sendo aplicada. O que Pedro perguntou a Ananias? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? E é muito interessante isso. Como você o quê? Permitiu. Quem que permitiu? Ananias. Fica claro que Satanás enche, é a palavra da lacuna, enche o coração daqueles que o permitem fazê-lo. Satanás enche o coração daqueles que o permitem fazê-lo. O que Paulo disse aos Efésios, 4:26 de Efésios? Ele disse, não deem lugar a quem? Ao diabo. Quem que dá lugar? As pessoas. Para quem que Paulo estava escrevendo lá? Para o mundo, para aquela gente que não conhece Jesus? Não. A quem? Para a igreja. Para os cristãos. Paulo estava escrevendo isso para os cristãos. Ele disse, não deem lugar ao diabo. O diabo age quando a gente dá lugar. E ele também procura agir mesmo quando a gente não dá lugar, mas daí ele tem resistência e não tem legalidade. Mas se a gente dá lugar ao diabo, e é muito interessante o capítulo 4 de Efésios e o que ele fala ali, as coisas que dão lugar ao diabo. E aqui tinha Ananias e Safira dando lugar ao diabo, mas não era só na vida deles. Eles estavam em uma igreja, em uma ação dentro da igreja. E então, se não houvesse correção, não só eles, mas a igreja seria prejudicada. Lembra de Acã? Israel chegou na terra prometida, venceu Jericó, e a ordem de Deus, tudo de Jericó está consagrado à destruição. De Jericó, você não pode ficar com nada, nenhum despojo, nada, tudo tem que ser destruído. E o Acã viu uma capa muito bonita, viu ouro, e viu algumas coisas, e ele recolheu.
Só ele sabia, só ele pecou. Daí a segunda cidade era Ai. E quando eles foram lutar contra Ai, foram derrotados. E daí Josué perguntou a Deus, por quê? Deus disse, tem pecado no meio de vocês. E daí, enfim, não vou falar em detalhes sobre esse assunto hoje, quem sabe algum outro dia, descobriu-se que um homem pecou e o pecado dele deu legalidade para que houvesse uma derrota na nação. O nosso pecado nunca afeta só a nós. Afetará de imediato a nossa família, a nossa casa. E quando a gente tem ação na igreja, hoje inclusive de manhã a gente estudou isso junto com os pastores, quando a gente está no corpo e faz alguma coisa, o Acã era um soldado, ele estava lá envolvido e fazendo alguma coisa. Ananias e Safira eram conhecidos, o Pedro conhecia o nome dele. Eles chegaram ali e a Bíblia não dá detalhes, mas possivelmente era gente que agia na igreja. Não era um visitante, um frequentador esporádico. Não. Sabe, o nosso pecado afeta todo o meio que nós estamos, e inclusive a igreja. Não deem lugar ao diabo. Satanás age onde ele tem lugar, seja qual for a área. O apóstolo, ele pontua um pecado específico, que é a mentira. Mentira. Gente, e mentira virou coisa comum, virou coisa até cultural. Mentira no inconsciente coletivo, e não é nem inconsciente, tá explícito, é muito consciente. Mentira virou algo cultural. Busca-se resolver problemas ou minimizar problemas contando mentiras. Mas Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Ele disse isso. Quando surge uma mentira, ali abre-se um lugar para a ação maligna. Gente, a mentira é altamente destrutiva, pois ela afasta Deus e chama o diabo. O que eu estou falando aqui não é exagero. Jesus disse que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Mentira é um mal que precisa ser banido de nossas vidas. E tem muita gente que habituou a mentir. É hábito, é costume. Ela simplesmente mente. Quando supostamente há uma necessidade, ou seja, não há uma necessidade de se mentir, mas supostamente, e mesmo quando não tem necessidade de mentir, virou coisa comum. E se minimiza os efeitos terríveis e negativos da mentira. Quando a gente tem mentira na nossa vida, quando a gente tem mentira na nossa casa, quando tem mentira no casamento, quando tem mentira com os pais, mentira entre os irmãos, isso é terrível. Mentira corrói a confiança. Quando tem mentira em casa, sabe, é como se o telhado da nossa casa fosse aberto. Uma abertura para vir uns capeta lá dentro e começar de dentro de casa. Então, mentira não pode fazer parte da nossa vida, dos nossos hábitos e da nossa cultura. A gente precisa ser consciente disso, ensinar os nossos filhos a não mentir, a falar a verdade. Porque mentira é altamente destrutiva. Mentira no trabalho, mentira na igreja, que estava acontecendo mentira na igreja. Em primeiro lugar, essa mentira aconteceu na casa deles. Eles planejaram
uma mentira dentro da casa e trouxeram isso para a igreja. O hábito de casa veio para dentro da igreja, quiseram trazer esse hábito para dentro da igreja. Gente, nada justifica uma mentira. Como cristãos, nós precisamos ver a mentira como algo inconcebível na nossa vida. Mentira não pode sair da nossa boca. Colossenses 3º capítulo, versículo 9 diz: não mintam uns aos outros. E aqui está falando de igreja. Ele está dizendo, não pode mentir em lugar nenhum e também não pode mentir na igreja. Em Apocalipse 21:8, nós lemos que o lugar dos mentirosos será no lago de fogo que arde em enxofre. É a Bíblia que está dizendo. E nós vemos que Deus é absolutamente intolerante com a mentira. Tem um velho ditado que diz que mentira, o que ela tem? Tem perna curta. Uma hora ela vai ser descoberta. E de repente, quando ela está para ser descoberta, se conta uma outra para tentar encobrir aquela. E uma outra. E de repente tem um mundo de mentira e esse mundo desaba. É preciso ser honesto e falar a verdade. Muitas vezes não é fácil. A Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade em amor. Em amor. E sabe, quando a gente erra, a gente pisa na bola. Ao invés de mentir, vamos pedir perdão. E dizer, eu errei, eu pequei, eu fiz errado, eu menti, me perdoe. Mas daí o que vai dizer? Vai gritar comigo, vai virar uma confusão. Sim, é possível que tudo isso aconteça, mas menos pior do que você tentar manter uma mentira, porque isso vai crescer e o desastre lá na frente será muito maior. E daí, como é difícil a gente ter que admitir que errou e a gente não mentir, sabe, a gente vai sentir aquela dor e vai aprender a lição. E quando a gente não mente, mas admite, confessa, nós nos educamos, nós aprendemos, sentimos a dor. Foi difícil, foi porque deu um problema, porque e tal. Sim, mas isso nos educa. Isso virá à nossa consciência quando houver uma nova tentação. E daí a gente lembra de tudo que a gente teve que lidar e a gente diz não. É preciso, então, lidar com a verdade. Então, mentira estava lá, inspirada pelo pai da mentira, isso já foi cortado. Como igreja, a gente não pode trabalhar com mentira. A gente tem que trabalhar com a verdade. Como pessoas, como indivíduos. A segunda coisa, houve aqui uma busca da glória pessoal. Nós lemos, e está bem claro, aquele casal não era obrigado a dar o dinheiro da venda da sua propriedade. A gente já discutiu isso, a gente falou isso aqui, sabe? Não tinha aqui comunismo, coisa alguma, uma determinação, uma democratização do capital, seja lá o que for, não era isso na igreja primitiva. E Paulo, e o Pedro está dizendo aqui, era teu, se não tinha, não era obrigado a dar nada. Era teu. Aquele casal não era obrigado a dar o dinheiro da propriedade, mas possivelmente, provavelmente,
como eles viram que o Barnabé vendeu, entregou tudo e teve um reconhecimento e foi honrado com a contribuição e ganhou até um apelido bonito. Um apelido tão bonito, acho que eles ficaram olhando para aquele apelido e disseram, olha, a gente também pode ganhar um apelido, que todo mundo vai dizer da gente, se a gente fizer o mesmo lá, disser que deu tudo. O Barnabé ganhou de encorajador. Qual será o nosso? Busca de glória pessoal. Busca de honra humana por sua contribuição. Se o Barnabé, ele teve um reconhecimento, mas ele não deu o que deu por conta de reconhecimento. O coração dele não queria um apelido, mas o apelido veio. E o apelido não mexeu com ele. A honra que ele recebeu não mexeu com ele. Ele continuou servindo a Deus. E a história de Barnabé na Bíblia é linda. Mas eles quiseram ter o mesmo reconhecimento perante as pessoas. A ação de Barnabé buscava glorificar a Deus. E fora movida pela generosidade. Mas o casal buscava reconhecimento humano e glória o quê? Glória pessoal. Essa passagem nos mostra algumas coisas. Que não é errado reconhecer o trabalho que as pessoas fazem no reino de Deus. Não é errado honrar as pessoas. Jesus lá no Apocalipse, ele honrou o que as igrejas faziam de certo. Paulo honrava nas cartas. A igreja honrou Barnabé. Não é errado honrar, mas é errado quando a gente faz alguma coisa buscando honra. Quando alguém faz e, de repente, lá no grupo pequeno, alguém honra o que se fez, alguém na igreja faz alguma... Não é errado. O errado é se nós fazemos para receber essa honra. Pois a honra que, se nós não buscarmos, fazemos por amor, por generosidade, se ela vier, nós a daremos novamente a Deus. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Ele nos comprou com o sangue dele. Hoje de manhã a gente falava aqui com os pastores, sabe, nós somos servos, doulos, escravos, que foram comprados. E um doulos não tinha direito a nada. Ele era alguém lá na casa de um senhor. E a Bíblia ensina que a gente tem que ser doulos, ter esse coração, dessa consciência que a gente não tem direito a nada. Pois fomos comprados, pertencemos a alguém. No entanto, esse nosso Senhor é diferente dos senhores humanos. Ele é um Senhor que nos ama e que nos abençoa, que nos trata bem, que nos recebe na sua casa. Nós temos que ter a consciência de que somos servos, mas ele disse assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Esses escravos, esses servos que foram comprados, que não têm direito, mas comem à mesa do seu Senhor, que tem intimidade com o seu Senhor, mas tem esse coração que reconhece que não é merecedor, que a graça que foi comprado, que Jesus derramou a vida dele na cruz e é constrangido por essa graça. E tudo que faz por esse constrangimento desse tão grande amor e faz para honrar a Deus. E quem assim o faz,
acaba recebendo alguns reconhecimentos, e quando eles vêm, não fica com eles, mas dá novamente àquele que nos comprou com seu sangue. E isso havia com Barnabé, mas não existiu na vida de Ananias e Safira. Sempre que há uma busca da glória, que não tem Deus como alvo, mas a si mesmo, situações ruins surgirão. E onde que começou isso? Onde que começou essa coisa da busca da glória, que não devia ser buscada para si mesmo? Onde começou? No céu, com o querubim ungido. Ele disse: subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14, 14. Ele caiu. Ele tinha honra, mas ele caiu. Ele perdeu a honra que lhe fora dada, porque ele não honrou a Deus com a honra que havia recebido. Ele quis recolhê-la para si e suplantar Deus. Algo semelhante sucedeu com Adão e Eva, que comeram do fruto por desejarem ser como Deus. Satanás disse: se vocês comerem, vão ser como Deus. O mesmo ocorreu com Ananias e Safira, e em algum nível, se nós não vigiarmos, pode acontecer conosco. Vigiemos. Terceira coisa que eu quero pontuar: a desonra ao Espírito Santo. Como a gente já viu, Pedro disse que eles tinham mentido ao Espírito Santo e o haviam tentado. O Espírito Santo enchia aquela igreja, orientava, agia naquela igreja. Quando Ananias e Safira mentiram à igreja, o fizeram contra aquele que dirigia a igreja, o Espírito Santo. De acordo com essa história, querer enganar a igreja, de acordo com essa história, querer enganar a igreja equivale a querer enganar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Da maneira que nós tratamos a igreja, estaremos tratando o Espírito do Senhor. O Espírito e a igreja são inseparáveis. Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E o contexto desse texto aqui de Efésios 4, que a gente já mencionou, está falando sobre mentira. Diz: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando a gente mente, o Espírito Santo é entristecido. O Espírito Santo foi entristecido com a mentira de Ananias e Safira. Foram desonrados. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, portanto, deve receber toda a nossa honra e reverência. Espírito Santo a Deus. Ele está conosco, Ele está em nós. Jesus disse em João 14, 17, nós devemos de honrar o Espírito Santo. E nós honramos o Espírito Santo quando honramos a igreja. Nós desonramos o Espírito Santo quando nós desonramos a igreja. Como pessoas, família, igreja, vamos vigiar para que Satanás não tenha lugar em nosso meio, mentira seja banida, que o Espírito Santo seja desejado, honrado, buscado por todos nós. O Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está em nosso meio. Nós buscamos honrar o Espírito Santo no TCL. Eu já contei isso aqui, certo? Mas eu vou contar de novo. Talvez alguns não viram isso, foi marcante na minha vida. Quando alguma coisa marca a sua vida, você está com isso sempre vivo na sua mente. Tá? Isso aconteceu o ano retrasado, quando eu estava numa conferência,
e num dos workshops dessa conferência, ministração estava acontecendo, tinha mover de Deus, e nesse momento eu estava lá na minha cadeira, adorando a Deus, e daí Deus me disse assim, ele falou, Silas, você tem orado em línguas a partir do altar, né? Falei, sim, Deus, eu tenho. Daí ele me disse assim, quando você ora em línguas, você ora na linguagem do Espírito Santo, você honra o Espírito Santo. E isso me deu um entendimento ainda maior. Sabe, quando a gente ora em línguas, nós oramos na linguagem do Espírito Santo e nós honramos o Espírito Santo. Se você não fala em línguas ainda, não é batizado no Espírito Santo, busque isso. Quebre as barreiras. Não é difícil. Esteja diante de Deus. Busque a presença dEle. Entre em adoração. E quando vier à sua mente a vontade de expressar alguma palavra, sílaba, vocábulo que você nunca expressou antes, deixa isso fluir. E daí tem as dúvidas, mas o que tal que é da minha cabeça? Será que não é porque eu ouvi de alguém? Se você ouviu de alguém, entrou na mente uma linguagem do Espírito Santo e você está expressando uma linguagem do Espírito Santo. Com isso não estou incentivando você à imitação, não é isso. Mas eu quero dizer, se for esse o caso, sabe, você não está pecando contra o Espírito Santo. O que vier à sua mente deixa fluir. Algumas pessoas, e as experiências diferem. Algumas pessoas sentem o fogo, sentem arrepio, outras não sentem nada. Mas vem na mente, no coração, aquela sílaba, às vezes é uma única sílaba, uma palavra, coisa que nunca falou, ou que talvez até já ouviu. Deixa fluir. Deixa isso sair da tua boca. Mas o que tal se não é? Você está num ambiente espiritual, você está buscando o Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, eles foram cheios e eles começaram a falar. Eles tiveram que começar a falar. Se a gente não começar a falar, a gente nunca vai falar. Seja o que for. Eu lembro que na noite, no retiro de adolescentes, que eu fui batizado no Espírito Santo, eu estava lá orando e, de repente, veio vontade de falar de um jeito que eu nunca tinha falado antes. E eu acho que eu também não tinha ouvido alguém falar, não sei. Mas era no mínimo diferente. Diferente. Eu deixei isso fluir. Eu lembro que, na hora que acabou a reunião, veio um amigo meu que já era batizado no Espírito Santo. Ele falou, você foi batizado mesmo? Porque ele nunca tinha ouvido falar esse tipo de língua. Falei, sim, fui. Muito interessante que eu nunca mais falei aquela língua que eu falei do dia do meu batismo. Depois, foram línguas mais comuns. E sabe de uma coisa? Em 1994, ou 3, acho que 4 ou 5, não sei, eu fui lá para a Coreia do Sul, na maior igreja do mundo, e daí uma guia começou a nos levar dentro da igreja, e tinha várias salas. De repente eu olhei dentro de uma sala, tinha umas pessoas andando, orando, escutei umas vozes, enfim, algo que me era familiar, era gente orando em línguas. Eles eram coreanos, mas as línguas dos coreanos, a linguagem do Espírito Santo é como a gente fala aqui. É a linguagem do Espírito Santo. Quando a gente ora em línguas, a gente honra o Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo está movendo e a gente reage a esse mover, a gente responde. A gente não fica, né? A gente responde, a gente abre a boca, a gente adora, enfim, a gente faz alguma coisa que faz parte de nós. A gente honra o Espírito Santo. Ananias e Safira desonraram o Espírito Santo. O Espírito Santo estava movendo naquela igreja. E por isso eles foram tirados. Mas quando o Espírito Santo é honrado, ele se move. Eu quero motivá-lo a sempre honrar o Espírito Santo. A buscá-lo. Ore em línguas em todo tempo, em todo lugar. Ore em línguas na cozinha, no chuveiro, no banheiro, no carro, no trabalho. Ore, ore. Deixe as línguas fluírem. Quando nós oramos em línguas, a atmosfera é tomada pelo Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas que Deus quer que sejamos uma igreja que ore muito em línguas.